Muito bom dia, Carlinhos, ouvintes da Rádio Princesa. A gente traz informações hoje muito importantes. A gente destaca aqui nesse dia 2 do mês de abril, que é o Dia Internacional da Conscientização do Autismo. Por isso, a gente traz aí uma conversa, uma mesa redonda. Vou conversar aqui com a Elaine, né, que é mãe atípica e também coordenadora. E daqui a um pouquinho ela vai se apresentar melhor para a gente. O Diego é psicólogo aqui em Selba, a Karine é assistente social aqui do CRAS e também mãe atípica. Então, ninguém melhor do que essas pessoas para a gente trazer um pouquinho essa questão tão importante, tão delicada aí, não só na nossa cidade, mas no mundo inteiro. Vou começar aqui com o Diego. Bom dia, Diego. Bom dia, Tirolini. Bom dia, ouvintes também da Rádio Princesa. Eu sou psicólogo, trabalho aqui na cidade do município, já fazem 2 anos com crianças, famílias, casais. E a importância da gente falar hoje a respeito do Dia Mundial da Conscientização à questão do autismo tem a ver principalmente com o aspecto da inclusão, né? Essa é uma data que ela acontece já desde 2007, então são quase 20 anos pela Organização Mundial da Saúde, e é um momento para a gente refletir a respeito da questão dos preconceitos, da busca pelo atendimento precoce, conhecer e entender o que é o fenômeno do autismo e como que ele já está inserido na nossa sociedade. Então, há alguns anos atrás, esse era um tema que nós dificilmente ouvíamos falar. Eu lembro que quando eu me formei em psicologia há 12 anos, assim, pouco se falava sobre esse tema. E hoje, cada vez mais, tem se tornado uma realidade presente dentro da nossa comunidade também e da sociedade assim como um todo. Existe uma estatística que ela tem aumentado, o índice de diagnósticos aqui no Brasil. Há alguns anos atrás, se falava de uma criança a cada 50, uma criança a cada 80, e hoje esse número ele tem aumentado, no caso, uma a cada 30, então significa que nós estamos diagnosticando mais. No Brasil, ainda o diagnóstico ele é feito tardiamente, geralmente por volta dos 5 anos de idade, mas a nível internacional a gente já pode falar também de fechar um diagnóstico de autismo por volta de 18 meses, inclusive 1 ano e meio, nós já temos traços o suficiente para poder fechar esse diagnóstico. Geralmente, esse é um transtorno, na verdade, que ele surge no início da infância, né? Normalmente a criança ela já nasce com isso, não é algo que você adquire durante a vida. Ele é um transtorno do desenvolvimento infantil e ele normalmente surge, o primeiro sinal ele tem a ver com a questão do aspecto de um atraso no desenvolvimento da fala. Algumas crianças que elas acabam demorando um pouquinho para aprender a falar, crianças que muitas vezes até se comunicam, mas geralmente repetem as mesmas frases, as mesmas palavras, ou se comunicam principalmente de uma maneira não verbal. Dificuldades na interação social, são crianças que às vezes elas não olham nos olhos, podem não se inserir em brincadeiras com colegas e crianças da mesma idade. E algumas estereotipias, né, que seriam comportamentos assim repetitivos, como se fossem pequenas manias da criança, algumas que têm uma sensibilidade excessiva ao som, luzes do ambiente, crianças que ela tem um interesse exagerado assim por determinados itens, como dinossauros, algumas crianças que elas focam bastante em números e alguns comportamentos também repetitivos que podem acontecer como se fossem pequenas manias assim que a criança ela tem. E o recado mais importante ele tem a ver com a busca rápida no atendimento, porque quanto mais cedo a gente busca o tratamento para essa condição, melhores são os resultados e mais facilidade de adaptar a criança, maior a probabilidade da criança se adaptar futuramente. Né? Existe todo um apoio de uma equipe multiprofissional, nós envolvemos, por exemplo, pessoal da psicopedagogia, da fonoaudiologia no desenvolvimento da fala, também neurologista, neuropediatra, que é o pediatra voltado para as crianças, além dos psicólogos e outros terapeutas também que ajudam no desenvolvimento dessa criança.
Eu gosto muito também de ressaltar a questão de que o diagnóstico ele não é uma sentença, e ele é sim, na verdade, uma categoria para a gente entender como que nós vamos tratar essa condição, o tratamento adequado, o manejo adequado que nós temos que oferecer para esses pacientes, e que quanto mais cedo a gente vencer o preconceito, quanto mais cedo as famílias elas buscarem um atendimento, melhores são os resultados e a capacidade da criança se adaptar. Correto. Como o Diego falou, né, Elaine, tem os trabalhos que se feito, os olhos estão voltados para essa questão dentro da educação. Bom dia, se apresente, por gentileza. Bom dia, eu acho que a maioria já me conhece, né? Sou a Elaine, coordenadora da Secretaria da Educação. Sou mãe atípica, antes de tudo, né? E a gente, como educação, como escola, a gente pede sempre para as professoras, auxiliares, terem um olhar atento sobre as crianças. Geralmente, a gente já percebe no berçário que aquela criança tem um comportamento diferenciado. Então, a gente observa. E hoje nós temos a equipe multiprofissional, né, que é a assistente social e a psicóloga. A gente já conversa com elas, elas vão para as escolas, avaliam as crianças, fazem o encaminhamento que é necessário, fazem uma avaliação profunda, né, antes de fazer o encaminhamento. O encaminhamento é feito pela Secretaria da Saúde, elas encaminham para um neuropediatra, como o Diego falou, né? E o neuropediatra faz as avaliações, encaminha para os profissionais que essa criança precisa, né? Importante destacar também, né, a presença da família. Porque hoje não adianta a criança ter N terapias se a família não faz a parte dela. Por quê? Porque a criança autista, ela precisa de uma rotina. Ela tem que ter uma rotina em casa, ela tem que ter uma rotina na escola, porque senão ela se desregula. A gente percebe muito bem quando acontece algo diferente na escola que não faz parte do dia a dia da criança, ela se desregula, ela entra em crise, aí fica bem difícil. Então, quanto mais rotina a criança tiver, melhor vai ser para ela, melhor vai ser o desenvolvimento dela. E a família tem que fazer a parte dela em casa, né? Não adianta ir na fono se a família não faz o que tem que ser feito em casa. Não adianta ir na psicóloga se em casa a criança não tem assistência, né? Então, é essencial que escola, família, saúde, CRAS trabalhem juntos para o melhor desenvolvimento dessa criança. Karine, assistente social do CRAS, mãe atípica também, né? Você é a responsável por buscar essa avaliação mediante as escolas, tem chegado bastante caso. As crianças têm um acompanhamento especial na escola, tem um professor, como é que funciona? Bom dia. Bom dia ouvintes, bom dia famílias atípicas, em especial hoje, no dia 2 de abril, dia da conscientização. Meu respeito principalmente a vocês que estão passando por esse momento. A assistente social, na verdade, é a da educação que faz esse olhar lá com as profs, com as pedagogas, é ela que vai fazer esse primeiro acolhimento da família. E aí ela, junto com a família, ela vai fazer um plano, então, para ir para o fluxo de atendimento. Quanto mais cedo, melhor, mais ganho essa criança vai ter pela janela de desenvolvimento que ela tem, principalmente dos 2 até os 5 anos. Como assistente social aqui do CRAS, eu trago meu apoio às famílias, busquem, viu algum sinal diferente, sente que a sua criança não está no desenvolvimento, na curva de desenvolvimento normal, busque atendimento. Estou aqui também como assistente social do CRAS e também como mãe atípica para oferecer esse atendimento, esse acolhimento com esse olhar diferenciado por ter vivido também. Hoje o meu menino tem 5 anos e 10 meses, ele foi diagnosticado, teve a hipótese com 1 ano de idade. No dia seguinte eu já iniciei as terapias, né? Sei de toda a dificuldade que é hoje a gente conseguir as terapias pelo SUS,
mas de todo o leque de opções que eu tinha, eu optei por uma, porque me disseram, melhor que nada, Karine, se tu tem uma condição de pagar só uma terapia, agarra. Foi o que eu fiz na época, né? Eu tinha só da terapia ocupacional e iniciei esse fluxo, iniciei o desenvolvimento. E nesses 4 anos e meio de atendimento que o Matheus tem, a gente consegue já colher frutos desse atendimento precoce, desse diagnóstico precoce. Meu menino não toma medicação, está frequentando a escola regularmente, tem uma rotina organizada. Então, não é impossível, famílias, mas é preciso iniciar. Busquem atendimento, a gente está aqui no CRAS, posso fazer esse acolhimento de vocês, trazer informações para vocês sobre sinais, dúvidas. Também o autista ele tem os direitos sociais dele também, busquem aqui o CRAS que eu posso orientar também. Dependendo da renda per capita da família, o autista ele tem direito a um BPC, então busquem, né, me busquem aqui que eu vou orientar vocês sobre os documentos necessários. Mas busquem, não fiquem na dúvida, o tempo é precioso na criança autista. Muito bem, a gente aqui nessa conversa, né, a gente tem a opinião aí de 2 mães atípicas, 2 profissionais, do profissional Diego, e eu vi que vocês destacaram bastante aqui a questão de o atendimento precoce, a visibilidade precoce. Existe não vou dizer negligência da parte dos pais, mas de repente uma má interpretação ou uma má preparação para que aconteça isso, para que o pai aceite antes esse diagnóstico? Eu, como mãe, né, eu posso trazer a minha experiência. Eu tenho o ensino superior e, para mim, já foi difícil com todo o conhecimento que eu tinha magistério também, tinha trabalhado em escolinha. Mas a maternidade é um olhar diferente. Tu não quer enxergar no teu filho. Então, tu vive um luto. Eu vivi um luto, eu vivi as fases do luto. Tem a primeira fase, que é a negação. Eu levei 10 meses para aceitar que meu filho tinha uma condição especial. Então, tem sim essa dificuldade dos pais nessa aceitação, porque ele está passando por um luto. É um luto do filho vivo, que a gente costuma falar nas rodas de famílias atípicas, porque a gente tem um planejamento para um filho e, de repente, vai sair do nosso planejamento. Mas eu vou dizer para vocês, diagnóstico não é final, não é fim, é recomeço. A rota só vai ser diferente, mas dá para viver, tem vida, tem alegrias, tem vitórias. Então, a gente busquem apoio. A rede está aqui para apoiar vocês. Nos busquem que a gente vai ajudar vocês nessas orientações e acolhimentos necessários. É importantíssimo recorrer até um profissional, ou até mesmo, como a Karine destacou, buscar o pessoal da educação, o pessoal aqui do CRAS que já tem experiência, que vai indicar um profissional, porque não é uma coisa visível, né, Diego? Se é uma outra deficiência que a criança traz, que é visível, é óbvio que todo pai vai dar um jeito, mas é uma questão muito sensível, né? Então, é como a Karine falou, já tem a questão da aceitação, a gente já demora um pouco mais para aceitar, mas é importante buscar logo o atendimento com o profissional, ou talvez uma orientação com a professora atrás no berçário, vai atrás, que quanto mais cedo, mais o recomeço é importantíssimo para essa criança. Exatamente. E uma das dificuldades também que muitas vezes acontece é uma barreira um pouco social. Eu ouço às vezes as mães, por exemplo, elas dizerem: mas todo mundo me dizia assim, toda criança ela tem o seu tempo. Sim, isso tem uma parte de verdade, porque podem acontecer atrasos, inclusive no desenvolvimento normal de uma criança, né? Agora, o que nós não podemos é ficar na dúvida e perder o tempo dessa janela realmente do desenvolvimento, que existem áreas do cérebro que elas vão se desenvolvendo numa determinada fase, num determinado tempo e numa idade. E se você perde esse período de estimulação da criança,
mais tarde fica um pouco mais difícil tratar. Então, hoje nós temos trabalhado, inclusive, com uma perspectiva assim, se existe o atraso no desenvolvimento, mesmo que a criança não tenha um diagnóstico, ainda assim nós encaminhamos e já iniciamos a intervenção precocemente, porque é melhor estimular mesmo sem ter, né, o diagnóstico, do que esperar e às vezes acabar perdendo esse tempo muito importante, né, para o tratamento. Eu acho que a dica principal de hoje, nesse Dia Internacional da Conscientização do Autismo, é que os pais se conscientizem, que não perca tempo, né, que saibam que existe, tá aí cada vez, não é que não existia antes, mas talvez não eram tratados dessa forma mais eficaz. Então que os pais se conscientizem e que preste atenção no comportamento do filho, que você vai estar fazendo um grande benefício para a criança. Eu acredito que o diagnóstico, ele vem somar. Eu falo como mãe atípica agora, porque o meu filho, ele teve o diagnóstico muito tardio, né, aos 27 anos. E, assim, a nossa qualidade de vida melhorou depois que a gente teve o diagnóstico. Por quê? Porque hoje ele se compreende, ele se entende, ele sofria muito porque ele não se conhecia, ele não sabia por que ele era daquele jeito, por que ele não gostava de festa, por que ele não gosta de barulho, né? Por que ele tem alguns hiperfocos. Então, hoje ele não toma nenhuma medicação, ele faz tratamento terapêutica, neuromodulação, e acho que isso vai ser, assim, eu digo que vai ser para sempre, porque faz bem para ele, né? Então, o que faz bem para ele não é uma despesa, eu sempre falo para ele, é um investimento, né? A qualidade de vida dele melhorou muito, e hoje ele se entende. Então, os lugares que faz mal para ele não frequenta, os lugares que ele não se sente bem, ele não vai, e tá tudo bem. Por quê? Porque o autismo não é uma doença. Gente, o autismo não é uma doença, então não tem cura, né? A pessoa nasce assim, ela vai ser o resto da vida assim. A sociedade que tem que incluir esse ser, essa pessoa, essa criança e tornar a vida dela mais fácil, mais alegre. A criança precisa ser feliz do jeito como ela é. Ela precisa ser aceita do jeito como ela é. Ela precisa ser ensinada para aprender do jeito dela. Então, nós, sociedade, nós como escola, nós como município, nós também temos que nos adaptar a essas crianças, né? Porque elas são nossas, são o nosso futuro, né? E eles precisam pensar que eles têm futuro, que eles têm chance de ser alguém na vida, né? Como o meu filho, ele é professor de português, inglês, ele é professor de espanhol, ele dá aula de 4 disciplinas, ele hoje está terminando o mestrado. Então, por que não pode? Claro que pode, né? Então, o meu recado para os pais hoje, acreditem, o teu filho pode tudo que ele quiser. Ele só precisa ser reconhecido do jeito como ele é. Exatamente, inclusive você acompanha lá no nosso site, exatamente há um ano atrás, eu mesmo conversei com o Carlos, né, e com a Elaine aqui, onde o Carlos destacava essa questão justamente de como ele se sentia. É muito bacana essa entrevista, ela está lá no site da Rádio Princesa, é só você acompanhar, buscar lá que você vai encontrar. Dizer também que nós somos 2 experiências exitosas, a Karine quanto mãe atípica, o meu pequeno Matheus, a Elaine com o Carlos, aí com os nossos ganhos, né? As nossas vitórias, mas a gente respeita muito as famílias do suporte 3. O autismo tem 3 níveis, suporte 1, suporte 2, suporte 3. O meu pequeno é o suporte 2, ele ainda usa fraldas, ele ainda é não verbal, está iniciando a se comunicar esse ano. Mas a gente respeita muito o suporte 3, que é um pouquinho mais crônico, é um autista mais crônico, com mais crises, com mais dificuldade de interação, com mais dificuldade de sair para o mundo externo. Para essas famílias também fica o nosso acolhimento, venham buscar auxílio, porque o tratamento também vai auxiliar o suporte 3. Não vai ter tantos ganhos, infelizmente, na interação social, na comunidade, mas ele vai desenvolver sim, ele vai diminuir as crises, talvez vai diminuir um pouco a medicação também, tudo vai depender do acompanhamento.
Nosso respeito às famílias do suporte 3 também. Se fala muito na internet a romantização do autismo do suporte 1, que tem desenvolvimento, que consegue interagir. Então, nosso respeito às famílias do suporte 3, que é mais crônico, é um grau mais grave do autismo, mas que com acompanhamento tem ganhos e tem desenvolvimento também. Só é preciso buscar. Tirem seus filhos de casa, levem para os atendimentos, levem para os acompanhamentos. Eles ganham, a sociedade ganha. A sociedade tem que saber que existem essas crianças e que hoje são crianças, mas vão ser adolescentes e vão ser adultos. As políticas públicas vão ter que se organizar também para essa população. Cresceu, então o mundo vai ter que se adaptar também. Por isso, o 2 de abril, conscientização. Muito bem, então a gente encerra aqui essa roda de conversa, muito proveitosa, propícia, né? Agradeço aí ao profissional Diego, também a Elaine e também a Karine. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade, um abraço a todos, sintam-se acolhidos as famílias atípicas. Obrigada pela oportunidade. Gratidão também por mais esta oportunidade e quero também fazer um convite. No dia 22 de abril, haverá um evento em Espumoso, às 19 horas, e a gente está disponibilizando o transporte para as famílias que quiserem participar.